Fala pessoal, que Deus vai abençoar cada um de vocês, venha iluminar os passos, amém? Vamos continuar falando aqui da palavra de Deus no livro do apóstolo João, o capítulo é o 15 e o versículo é o 18, então o versículo 23, a respeito do mundo não conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a respeito do mundo nos aborrecer assim como aborreceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes a gente tem a mentalidade que por a gente ser filho fiel de Deus, não iremos ser aborrecidos, não iremos ser perseguidos. Às vezes nós temos a mentalidade que ai daquele que toca no ungido de Deus. Às vezes a gente pensa disso de uma forma totalmente contrária do que a Bíblia alerta. Amém? Estou aqui para ajudar vocês, mais uma vez, a estudar a palavra de Deus. Vamos ao texto que se encontra aqui em João, capítulo 15, o versículo 18 diz: Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro odiou a mim. Se vos fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Todavia não sois do mundo, mas eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguires, também vos perseguirão. Se obedeceres a minha palavra, também obedecerão a vossa. Tudo isso farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhece quem me enviou. Se eu não estivesse vindo e não tivesse falado, não seria culpado de pecado, mas agora não tem desculpa de seus pecados. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Amém? Aqui é Jesus Cristo dando alerta a seus discípulos, né? Falando já para eles a respeito do que surgiria. Surgiria perseguição, surgiria odiação, surgiria muitas das vezes rejeição. Isso é uma coisa natural que tem acontecido até mesmo dentro das próprias igrejas. Hoje muita igreja não suporta a verdade, a verdadeira doutrina de Deus e tem acontecido muita rejeição, né? Muita perseguição. Assim como o próprio Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele estava alertando também que o único jeito de ir a Deus é através dele. Assim como também em João 14 que ele fala, né, que para que os discípulos não se turbem os vossos corações, ele também estava alertando por causa daquela ocasião, os discípulos estavam tristes porque ele falou que estava chegando a sua hora. Só que nós estamos aqui hoje para nos concentrar absolutamente nesse texto, em João 15, do 18 ao 23, onde Jesus mesmo afirma que o mundo irá nos aborrecer, que o mundo irá nos perseguir, que o mundo irá nos odiar. Nos odiar por quê? Por causa de quê? Primeiro, o mundo vai nos odiar por causa da verdade, porque foi pregado a respeito do pecado. Segundo, o mundo vai nos odiar porque o Deus desse século é o Satanás. Tem enganado, tem feito o povo fazer muitas coisas de errado e nem tanto de certo. Por isso que o mundo vai nos odiar. Vamos ao texto para entendermos mais um pouquinho o que diz. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro odiou a mim. A gente sabemos que primeiro odiou a Cristo. Como nós sabemos? Através da leitura bíblica, a gente vai ver em Mateus, em Marcos, em Lucas, que cada vez, indo no próprio João, que muitas das vezes que Jesus operava milagres, os fariseus, os sacerdotes, muitos deles queriam matar Jesus porque Jesus operava milagres no sábado e muitos outros milagres. E quando Jesus também falava que era filho de Deus, eles consideravam isso como uma blasfêmia. Então isso é o natural que tem acontecido. Então Jesus já deixou um alerta, olha, se o mundo primeiro me odiou, também odiará vocês. Odiará quem? Odiará aquele que bate de frente com o pecado, não aquele que alisa o pecado. O 19 diz, se vos fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Todavia não sois do mundo, mas eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Porque se nós fôssemos do mundo, o mundo adoraria o que nós fizéssemos. Talvez a prostituição, o adultério, talvez as coisas ruins, talvez roubar, matar e destruir muitos lares. O mundo nos aplaudiria.
Mas como Jesus disse que como nós não somos do mundo, como ele nos escolheu, porque toda vez que a gente vive o propósito de Deus é porque nós somos escolhidos de Deus. Não foi nós que escolheu ir lá levantar a mão e aceitar a Ele, mas foi Ele que nos escolheu para sermos chamados de filho. Então ele fala, como eu escolhi a vocês e vocês não são do mundo, serão odiados. O 20 diz, lembrai-vos da palavra que eu vos diz, o servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguires, também vos perseguirão. Se obedeceres a minha palavra, também obedecerão a vossa. Aqui é dois alertas muito importantes que o próprio Jesus deixa alertado que se primeiro perseguiram a ele, também nos perseguiram. Né? Muita gente costuma dizer que ai de quem toca no ungido de Deus, por causa de Davi, que falou que ai de quem tocar, ai dele se tocasse no ungido de Deus, que era Saul. Só que aqui a gente vê que Jesus fala que primeiro perseguiu a ele. Ele era ungido de Deus, ele era cheio de Deus, ele era cheio da presença. Então, sim, ai de quem tocar no ungido de Deus, ai, mas no juízo final, aqui na terra talvez nada aconteça, né? Então, primeiro Jesus falou, primeiro me odiarão, né? Primeiro me perseguirão, né? Porque o servo não é maior que o seu senhor. Ele fala, né? Que se primeiro perseguiu ele, claro que viria perseguir a nós. Claro que viria atrás de nós para que nós pudéssemos abrir mão do evangelho. Só que os verdadeiros não vão abrir mão do evangelho, vão permanecer firme. E a segunda alerta que ele fala é que se obedeceres as minhas palavras, também obedecerão às vossas. Que dá para nós entender que como assim eles sujeitavam, muitos convertia através da palavra de Jesus. Jesus fala também que muitos vão converter através das nossas palavras. Como eles obedeciam a Jesus, eles também iam nos obedecer, eles também iam nos entender, né? O 21 diz, tudo isso farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhece quem me enviou. Então todos irão nos perseguir por causa do nome de Jesus, porque não conhece o Pai que é Deus, o Pai que enviou Jesus. Então as perseguições virá, mas virá da parte daqueles que nunca conheceram, que nunca teve contato, que nunca teve o prazer com o Espírito Santo, com Jesus e com Deus. Aqueles que vivem de uma firma, de uma vida desonrada, de uma vida bagunçada, de uma vida desleal a Cristo. Esses que são os nossos perseguidores, aqueles que não querem conhecer a verdade, aquele que não tem prazer na verdade, aquele que prefere muitas das vezes o banquete do mundo, o banquete do pecado, do que o banquete da salvação. Talvez muitos pensam que o banquete da salvação é simples, tem poucas coisas, tem que largar bagagem, tem que abrir mão de muitas coisas. E a do mundo não, a do mundo aceita você cheio de bagunça do que é. Esses são os que vão nos perseguir. Esses são os que estão se fartando das coisas do mundo. O 22. Se eu não tivesse vindo e não tivesse falado, não seria culpado de pecado, mas agora não tem desculpa de seus pecados. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Jesus fala que se ele não tivesse vindo, não tivesse se alertado o povo do seu pecado, para abrir mão do seu pecado, de viver de uma forma digna dele, não teria culpa. Porque a própria palavra de Deus fala que o juiz será maior para aqueles que o conhecem a palavra e desviaram, abriram mão, abandonaram, do que para aqueles que nunca conheceu. Um dos alertas também da volta de Cristo é que quando o evangelho fosse pregado a todas as criaturas, sinal que a volta de Cristo estava às portas. Aí Cristo termina concluindo que quem me odeia, odeia também ao Pai. Quem odeia Jesus, odeia a Deus. Tamanho pecado, é como ele fala que toda blasfêmia tem perdão, menos a zombaria do Espírito Santo. Então, que a gente venhamos ter cuidado, que a gente venhamos estar conectado em Deus, que a gente venhamos adorar ao Senhor. Se está sofrendo perseguição, se está sofrendo luta, glorifique ao Senhor porque você é um escolhido. Se você é um escolhido, você vai passar por luta, por dificuldades e por muita batalha. Mas não deixa o medo,
não deixa aflição, não deixa nada disso te derrubar, porque maior que está conosco do que o que está contra nós. Amém? Fica todos na paz e que Deus possa abençoar todos vocês.